Bom, nesse trabalho apresentamos a prática intitulada Elevador de Tensão e Ceifador Polarizado, desenvolvida na disciplina de Instrumentação Biomédica. O foco dessa atividade foi o estudo e implementação de circuitos de condicionamento de sinais, que são essenciais em sistemas eletrônicos reais, especialmente quando precisamos adaptar sinais analógicos para níveis compatíveis com dispositivos digitais, como microcontroladores. E ao longo da prática, trabalhamos com dois blocos principais. Primeiro, o elevador de tensão, responsável por deslocar o nível DC de um sinal sem alterar sua forma, e em seguida o ceifador, que atua limitando o sinal dentro de uma faixa segura de operação. Além da análise teórica, realizamos a montagem prática em protoboard e a validação experimental com instrumentos como osciloscópio e gerador de função. É importante destacar desde já que enfrentamos algumas limitações no laboratório, como disponibilidade restrita de componentes e precisão limitada dos instrumentos de medição, o que influenciou diretamente nos resultados obtidos. Com isso, nosso objetivo não foi apenas validar os circuitos, mas também compreender na prática as diferenças entre o comportamento ideal e o real desses sistemas. Eu me chamo Kennedy e irei iniciar essa apresentação, que vai ser complementada pela Neni. Primeiramente, o divisor de tensão é um dos circuitos mais fundamentais da eletrônica e serve como base conceitual para o entendimento de várias outras topologias que utilizamos nessa prática. Ele é composto por dois ou mais resistores associados em série, onde a tensão de saída é retirada em um ponto intermediário entre esses resistores. A ideia central é que a tensão de entrada é dividida proporcionalmente aos valores de resistências envolvidas. Matematicamente, essa relação depende diretamente da razão entre os resistores, ou seja, conseguimos prever exatamente qual será a tensão de saída a partir dos valores escolhidos. E isso torna o divisor de tensão uma ferramenta extremamente útil em projetos de condicionamento de sinais. Na prática, dessa atividade, esse conceito é importante porque ele aparece de forma indireta em diversas etapas, como na geração de níveis de referência e na polarização de circuitos, e especialmente no caso do ceifador. Além disso, durante a montagem em protoboard, observamos que fatores não ideais, como tolerância dos resistores, mau contato nos terminais e interferências externas, podem causar pequenas variações na tensão medida, mostrando que, embora o modelo teórico seja simples e preciso, sua implementação real exige atenção aos detalhes físicos do circuito. Dando continuidade ao divisor de tensão, um ponto importante é a possibilidade de tornar esse circuito ajustável, substituindo resistores fixos por potenciômetros ou trimmers, e isso permite variar continuamente a tensão de saída, o que é extremamente útil em situações onde não conhecemos exatamente o valor ideal de operação ou quando precisamos fazer calibração em tempo real. Por exemplo, em sistemas de instrumentação, isso pode ser usado para ajustar níveis de referência ou compensar offsets indesejados. Do ponto de vista prático, essa flexibilidade é muito relevante, principalmente em laboratório, onde nem sempre temos disponíveis todos os valores exatos de resistores. Assim, o uso de potenciômetros se torna uma solução viável para contornar essa limitação. Durante a prática, embora o circuito principal não tenha sido baseado diretamente em um divisor ajustável, esse conceito foi fundamental para entender como gerar tensões intermediárias e como poderíamos, por exemplo, implementar ajustes finos no offset do elevador de tensão. No entanto, é importante destacar que o uso de potenciômetro também introduz algumas limitações, como instabilidade mecânica, sensibilidade a ruídos e menor precisão em comparação com resistores de alta tolerância. Em um ambiente de laboratório com equipamentos já limitados, isso pode contribuir para variações adicionais nos valores medidos, especialmente ao observar sinais no osciloscópio. O elevador de tensão, também conhecido como circuito de offset DC, tem como principal função deslocar um sinal no eixo de tensão, ou seja, ele vai somar uma componente contínua a um sinal variável sem alterar sua forma original. Em termos práticos, isso significa que conseguimos pegar um sinal senoidal, por exemplo, que oscila entre os valores positivos e negativos, e reposicioná-lo completamente para uma faixa apenas positiva. Esse tipo de operação é essencial quando trabalhamos com sistemas que não aceitam tensões negativas, como a maioria dos microcontroladores e conversores analógicos digitais. Do ponto de vista teórico, esse comportamento pode ser entendido como a soma de um sinal AC com um nível DC constante. O resultado é o mesmo sinal original, porém
deslocado verticalmente no eixo da tensão, mantendo sua amplitude e frequência inalteradas. Na prática dessa atividade, implementamos esse conceito utilizando um amplificador operacional na configuração de somador, que permite combinar o sinal de entrada com o offset de forma controlada. Essa abordagem é mais robusta do que soluções simples com diodos, pois oferece maior precisão e controle sobre o ganho e o deslocamento. Entretanto, durante a montagem experimental, observamos algumas limitações importantes. O amplificador operacional utilizado, o TL081, não é ideal para operação com alimentação simples e pode apresentar saturação próxima aos limites da fonte, o que afeta diretamente o comportamento do sinal na saída. Além disso, ruídos do gerador de função e pequenas imprecisões na leitura do osciloscópio também influenciaram a visualização do deslocamento do sinal. E esses fatores evidenciam a diferença entre o comportamento ideal previsto teoricamente e o comportamento real observado em laboratório. O ceifador, também conhecido como circuito limitador, tem como função principal restringir o sinal elétrico a uma faixa de tensão previamente definida, eliminando as partes do sinal que ultrapassam esses limites. Diferentemente do elevador de tensão, que apenas desloca o sinal sem alterar sua forma, o ceifador atua diretamente na forma de onda, modificando ela sempre que o sinal excede os níveis estabelecidos. Assim, quando o sinal está dentro da faixa permitida, ele passa praticamente inalterado. Porém, ao ultrapassar o limite superior ou inferior, ocorre o corte da amplitude. E o funcionamento desse circuito está diretamente relacionado ao comportamento dos diodos, que atuam como elementos de chaveamento dependentes da tensão. Quando polarizados diretamente, conduzem e impõem o limite ao sinal, e quando polarizados reversamente, bloqueiam a passagem da corrente. Na prática, utilizamos dois tipos de diodos: o 1N4007, que é um diodo de silício convencional, e o 1N589, que é um diodo Schottky. A principal diferença entre eles está na queda de tensão direta. O diodo Schottky apresenta uma queda menor e o que resulta em um corte mais próximo do valor ideal especificado no projeto. Essa diferença foi perceptível experimentalmente, pois o nível de corte não ocorreu exatamente nos valores teóricos de 0 volts e 5 volts apresentando desvios. Esses desvios são explicados tanto pelas características não ideais dos diodos, quanto por fatores práticos, como tolerância dos componentes, resistência interna do osciloscópio, que vai atuar como uma carga, e limitações de precisão dos instrumentos de medição. Além disso, o ceifador possui uma aplicação extremamente importante em sistemas reais. Ele atua como um mecanismo de proteção de circuitos, impedindo que sinais fora da faixa segura danifiquem componentes sensíveis, como entradas de microcontroladores ou sistemas de aquisição de dados. Portanto, esses circuitos não apenas condicionam o sinal, mas também garante a integridade do sistema eletrônico como um todo. E os objetivos dessa prática vão além da simples montagem de circuitos, estando diretamente ligados ao funcionamento da instrumentação, e especialmente no contexto de aquisição e condicionamento de sinais. Em primeiro lugar, buscamos desenvolver a capacidade de medir grandezas elétricas fundamentais como tensão contínua e alternada, frequência, resistência e continuidade. Essas medições são a base para qualquer sistema de instrumentação, pois garantem que o sinal esteja dentro de condições adequadas de operação. Além disso, a prática teve como objetivo aplicar conceitos teóricos na construção de circuitos reais, utilizando protoboard e instrumentação de bancada. Esse processo é essencial, pois esses sistemas reais, os sinais raramente estão prontos para o uso. Eles precisam ser ajustados, filtrados ou limitados antes de serem processados. E nesse contexto, o elevador de tensão e o ceifador representam etapas clássicas de um sistema de condicionamento. O elevador atua na adequação do nível de sinal, enquanto o ceifador atua na proteção e limitação da faixa de operação. Outro ponto importante foi o desenvolvimento da capacidade de diagnóstico de circuitos, utilizando instrumentos como osciloscópio para comparar sinais de entrada e saída, e essa análise permite identificar distorções, erros de projeto e limitações dos componentes. Entretanto, é fundamental destacar que o ambiente experimental impôs algumas restrições. A precisão dos instrumentos disponíveis, como multímetros e osciloscópio, bem como a quantidade de conexões em protoboard.
que influenciaram diretamente na confiabilidade das medições. Isso é extremamente relevante em instrumentação, pois evidencia que a qualidade da medição depende não apenas do circuito, mas também do sistema de aquisição como um todo. Portanto, essa prática contribuiu não só para o entendimento dos circuitos em si, mas também para a compreensão de como os sinais reais são tratados, adaptados, validados em sistemas instrumentais. Para a realização dessa prática, utilizamos um conjunto de instrumentos e componentes típicos de bancada, cada um com um papel fundamental no processo de construção, excitação e análise dos circuitos. O gerador de função foi responsável por fornecer o sinal senoidal de entrada, permitindo controlar parâmetros como amplitude e frequência. No entanto, observamos que pequenas instabilidades e limitações na calibração podem introduzir variações no sinal aplicado. A fonte de tensão foi utilizada tanto para a alimentação do amplificador operacional quanto para a geração do nível DC de offset. Idealmente, essa fonte deveria fornecer uma tensão perfeitamente estável, mas na prática podem existir ruídos e pequenas flutuações que impactam diretamente no deslocamento do sinal. O osciloscópio foi essencial para a visualização simultânea dos sinais de entrada e saída, permitindo avaliar o funcionamento dos circuitos em tempo real. Contudo, a precisão das leituras depende da calibração das ponteiras e da resolução do equipamento, o que pode gerar pequenas discrepâncias nos valores medidos, especialmente em amplitude e nível DC. O multímetro foi utilizado para as medições pontuais, como verificação de tensões e resistências. Entretanto, a sua limitação está na incapacidade de representar o comportamento dinâmico dos sinais, diferentemente do osciloscópio. Entre os componentes, utilizamos resistores, o amplificador operacional TL081 e os diodos 1N4007 e 1N589. Aqui destacam-se dois pontos críticos. Primeiro, a tolerância dos resistores, que pode alterar ganhos em níveis de tensão. E segundo, as características não ideais dos diodos, especialmente a queda de tensão direta, que afeta diretamente o ponto de corte no ceifador. Além disso, a montagem em protoboard introduz efeitos parasitas, como resistências de contato e capacitâncias indesejadas, que podem influenciar o comportamento do circuito, principalmente em sinais alternados. Por fim, é importante ressaltar que a disponibilidade limitada de componentes no laboratório exigiu adaptações no projeto, como substituição de valores ideais por valores comerciais próximos, e essas adaptações, somadas às limitações dos instrumentos, explicam parte das diferenças observadas entre os resultados teóricos e experimentais. Essa análise reforça um ponto central em instrumentação. A qualidade do resultado final depende não apenas do projeto teórico, mas também das condições reais e de implementação e medição. Agora, entrando de fato no experimento 1.1, o objetivo foi projetar e implementar um elevador de tensão utilizando um amplificador operacional na configuração somadora. E a ideia central foi combinar dois sinais na entrada do ANPOP. O V1, é um sinal senoidal de interesse, com frequência de 100 Hz e amplitude de 4 volts pico a pico. E o segundo, o V2, é uma tensão contínua, responsável por gerar um offset DC, deslocando o sinal para dentro da faixa desejada. O requisito do experimento era garantir que o sinal de saída permanecesse totalmente dentro da faixa de 0 volts até 5 volts, típica de entrada de microcontroladores. E isso implica que o sinal originalmente centrado em 0 volts precisa ser deslocado positivamente sem sofrer distorções. Para isso, utilizamos o amplificador operacional configurado como somador, alimentado com 9 volts. E essa topologia permite realizar a soma ponderada das entradas, possibilitando o controle direto tanto do ganho quanto do nível de offset. E durante a execução, realizamos a montagem em protoboard e conectamos o gerador de função à entrada V1, enquanto o offset V2 foi obtido a partir da própria fonte de alimentação. Em seguida, utilizamos o osciloscópio para visualizar simultaneamente o sinal de entrada e o sinal de saída, o que foi fundamental para verificar o deslocamento vertical do sinal. E esse experimento foi essencial para demonstrar na prática como os sinais analógicos podem ser condicionados para atender requisitos específicos dos sistemas digitais, evidenciando claramente a importância do controle de nível DC em instrumentação. Depois de realizarmos os cálculos teóricos, tivemos como resultados que precisaríamos trabalhar com um resistor de 1 kΩ e um de 3,5 kΩ, os quais, após a verificação da potência de cada um no circuito, mostraram-se eficientes e adequados.
No experimento 1.2, o objetivo foi projetar e implementar um ceifador polarizado capaz de limitar o sinal de saída entre 0 volts e 5 volts, garantindo compatibilidade com sistemas eletrônicos sensíveis como entradas de microcontroladores. E diferente de elevador de tensão, que atua deslocando sinal, aqui o foco foi restringir sua amplitude, cortando qualquer parte que ultrapassasse os limites estabelecidos. Para definir esses níveis de corte, utilizamos uma estratégia importante: a construção de divisores de tensão a partir dessa fonte de 9 volts disponível no laboratório, e esses divisores permitiram gerar tensões de referência próximas de 0 volts e 5 volts, que foram utilizados para polarizar os diodos do circuito. O funcionamento ocorre da seguinte forma: quando o sinal tenta ultrapassar o limite superior, o diodo correspondente entra em condução e trava a tensão naquele nível. Quando o sinal tende a ficar abaixo do limite inferior, o outro diodo atua de forma semelhante, impedindo que o sinal continue descendo. Além disso, a resistência interna do osciloscópio, que atua como carga do circuito, também influencia o comportamento do ceifador, modificando levemente os níveis observados. E mesmo com essas limitações, o experimento demonstrou claramente o princípio de operação do ceifador, evidenciando como é possível implementar uma forma de proteção ativa de sinais utilizando componentes simples e conceitos fundamentais da eletrônica. Para implementar corretamente o ceifador polarizado, foi necessário projetar divisores de tensão a partir da fonte de 9 volts, com o objetivo de gerar níveis de referência próximos de 0 volts e 5 volts, que definem os limites de corte do circuito. O dimensionamento desses divisores foi feito com base na relação entre resistores em série, garantindo que a tensão no ponto intermediário correspondesse ao valor desejado. Para isso, utilizamos valores comerciais da série 12, o que exigiu aproximações em relação aos valores ideais calculados. Além da definição das tensões, também foi necessário verificar a potência dissipada nos resistores, assegurando que os componentes operassem dentro de limites seguros e sem risco de sobreaquecimento. Na prática, esse projeto apresentou algumas limitações importantes. A tolerância dos resistores afetou diretamente a precisão dos níveis de referência. A queda de tensão nos diodos deslocou os pontos reais de corte em relação aos valores teóricos, e pequenas variações na fonte de alimentação também influenciaram os resultados. Mas apesar dessas não idealidades, os divisores cumpriram sua função de fornecer níveis de polarização adequados, permitindo que o ceifador operasse de forma coerente com o esperado, ainda que com pequenos desvios em relação ao modelo teórico. Dando continuidade à apresentação, vou falar sobre o experimento realizado em laboratório, bem como os resultados obtidos com a implementação de dois circuitos essenciais para o condicionamento de sinais, que é o elevador de tensão e o ceifador. Iniciamos com a montagem prática do circuito elevador de tensão. Como podemos observar, utilizamos um amplificador TL082 para definir o ganho do circuito. Foram empregados resistores RA e RB de 10K, além de resistores de R1 e R2 de 100K, responsáveis pela configuração do circuito. Já para o ajuste de nível de offset, utilizamos um divisor de tensão, composto por resistores de 1K e 3,5K, conforme determinados nos cálculos teóricos, garantindo assim o deslocamento adequado do sinal para o processamento desejado. Analisando o esquemático no Proteus, observamos que o elemento central desse circuito é o amplificador operacional TL081. O sinal de entrada é aplicado ao pino 3, correspondente à entrada não inversora, por meio de um divisor de tensão formado pelos resistores R1 e R2, ambos de 100K. O objetivo dessa configuração é adicionar uma componente contínua ao sinal alternado, promovendo um deslocamento de nível offset e elevando o sinal para que ele opere inteiramente em uma faixa de tensão positiva. Nesse terceiro slide, apresentamos a montagem física do nosso segundo circuito, o ceifador. Esse circuito é responsável para a proteção de entradas sensíveis, pois garante que a amplitude do sinal não ultrapasse limite pré-estabelecidos. Para isso, utilizamos diodos e divisores de tensão, responsáveis por definir os níveis de corte superior e inferior do sinal.
No experimento foi adotada uma alimentação fixa de 9 volts. Empregamos também um diodo Schottky 1N5819 devido à sua menor queda de tensão e o diodo 1N4007, contribuindo para o comportamento de alimentação do circuito. O projeto do ceifador, ele utiliza dois diodos em paralelo, cada um associado a uma tensão de referência distinta. O diodo 1, do tipo UN4007, atua no corte em um dos semiciclos do sinal, enquanto o diodo 2, do tipo Schottky, é responsável pelo controle de outro semiciclo. As tensões de referência são definidas por divisores de tensão, formado pelos pares de resistor RA, RB, R1 e R2. Dessa forma, é possível ajustar com precisão os níveis em que o sinal será limitado, garantindo o ceifamento adequado, sem comprometer a integridade do circuito. Agora passaremos a analisar os resultados obtidos comparando as simulações em ambiente virtual com as medições feitas em bancada. Na simulação do circuito elevador, o gráfico evidencia claramente o efeito de deslocamento de nível. O sinal original, que está sendo representado em verde, ele oscila entre 0 volts, variando de menos 2 volts a mais 2 volts. Após o processamento do circuito, podemos observar que o sinal em vermelho ele é deslocado para cima, passando a oscilar inteiramente em uma faixa positiva entre 0 volts e 4 volts. Isso demonstra que o circuito conseguiu adicionar corretamente o offset, sem alterar a amplitude do sinal. Já na simulação do ceifador, podemos observar claramente seu efeito de proteção. O sinal de entrada, representado em vermelho, apresenta picos que atingem aproximadamente 7 volts e menos 3 volts. Após a atuação do circuito, o sinal de saída em verde é limitado conforme os níveis projetados, com o corte superior em torno de 5 volts e o inferior próximo de 0 volts. Dessa forma, o ceifador garante que o sinal permaneça dentro de uma faixa segura de operação. Aqui a gente apresenta os dados experimentais obtidos com o gerador e o osciloscópio. Aplicamos uma onda de 4 volts pico a pico e conseguimos validar na prática o deslocamento de nível do sinal. No osciloscópio, ele registrou valores de pico em torno de 4,31 volts e os mínimos próximos de 130 mV, confirmando que o sinal foi adequadamente deslocado e mantido dentro de uma faixa segura de operação positiva, compatível com a entrada de um microcontrolador. Aqui apresentamos um vídeo visualizando o comportamento do circuito ceifador, variando a amplitude de 1 volts até 12 volts. E a gente consegue perceber que a partir de 6 volts já dá para ver o sinal de saída, que mostra o corte inferior e o superior. E podemos perceber também que quanto mais aumenta a tensão de entrada, os cortes continuam do mesmo jeito. Compilamos os resultados em uma tabela comparativa entre os valores teóricos medidos experimentalmente. Para o corte superior, o valor teórico era de 5 volts, enquanto o valor medido foi de aproximadamente 4,82 volts, resultando em um erro percentual de cerca de 3,6%, conforme mostrado aqui no cálculo do slide. Considerando também a faixa de operação, o valor teórico de 5 volts pico a pico foi comparado ao valor medido de 4,98 volts pico a pico, o que confirma a boa precisão do circuito. Para o corte inferior, obtivemos um valor de aproximadamente menos 0,16 volts, muito próximo do valor teórico de 0 volts. Embora não tenhamos calculado o erro percentual na tabela, isso corresponde a um desvio de apenas 16 mV, indicando um erro bastante pequeno e aceitável na prática. Como proposta de trabalhos futuros, sugerimos a utilização de resistores com maior precisão, ou seja, com menor tolerância, a fim de aproximar mais os resultados experimentais dos valores teóricos.
Além disso, a inclusão de um modelo mais fiel do diodo Schottky nas simulações de Proteus, podendo aumentar a precisão dos resultados simulados, tornando os gráficos mais compatíveis com o comportamento observado na prática. Durante o desenvolvimento do projeto, enfrentamos alguns desafios. Entre eles, destacamos a ausência do modelo específico, né, do diodo Schottky no software de simulação, o que nos levou a utilizar um diodo de silício como substituto. Além disso, tivemos limitações quanto à disponibilidade de valores de resistores no laboratório, o que exigiu adaptações no circuito. Também enfrentamos problemas técnicos em uma das ponteiras de teste, o que impactou momentaneamente as medições experimentais. Bom, concluímos que o condicionamento de sinais é uma etapa fundamental no processo de aquisição de dados. O experimento com o circuito elevador ele demonstrou ser eficaz na adequação de sinais analógicos, permitindo que sejam compatíveis com a faixa de leitura de microcontroladores que não operam com tensões negativas. Por fim, o ceifador ele demonstrou ser um recurso essencial de proteção, evitando que sinais com amplitudes excessivas causem danos aos equipamentos. Essa integração entre teoria e prática, ela também foi fundamental para consolidar nossa capacidade de projetar, implementar e analisar circuitos eletrônicos em situações reais. Agradecemos a atenção. Obrigada.